6 horas 2 minutos, uma ótima noite para você que está acompanhando o TBC2 para falar sobre o caso da blogueira Mari Ferrer, que sofreu ataques durante o julgamento de estupro lá em Santa Catarina. Nós recebemos aqui no estúdio a promotora de justiça do primeiro juizado de violência doméstica, Rúbian Correia Coutinho. Você que nos assiste pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 3201-7720. O número parece telefone fixo, mas é o nosso WhatsApp. Participe dando opinião, fazendo suas perguntas pelo 3201-7720. Boa noite, promotora Rúbian, seja bem-vinda ao TBC2. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós sabemos que o caso está repercutindo na internet e nós gostaríamos de saber uma pergunta muito simples que todo telespectador se fez durante esse dia que passou: o que é estupro culposo? Bom, essa expressão de estupro culposo está sendo muito conversado na mídia, mas, na verdade, o estupro ele não tem nada de culposo. Ou a pessoa teve intenção ou não aconteceu. Então, houve uma confusão, porque nas alegações do promotor, ele fez uma analogia acerca do que é ser doloso ou culposo, para mostrar que, na verdade, não havia elementos suficientes para, no caso, haver a condenação desse suposto agressor. Muito bem, então o termo culposo, quando aplicado de maneira correta, ele é aplicado em que aspecto? No aspecto de quando a pessoa sabia, mas não queria aquele resultado, ou não teve a intenção de praticar tal ato. Aí é configurado como culposo. Muito bem. No caso, então, não existe a mínima possibilidade de que tenha sido um estupro culposo. Isso não existe. Não, isso aí está sendo vamos dizer assim, uma invencionice que, na verdade, não corresponde dentro da técnica jurídica. O estupro, ele tem a intenção, por isso que ele é considerado doloso. O que é doloso? É a intenção de fazer algo em prejuízo a outrem. Muito bem, então agora falando sobre o aspecto jurídico, nós sabemos que tudo que é julgado se torna uma referência para julgamentos futuros. Então, a senhora como promotora já sabe aí que muitos juízes vão se utilizar de casos que já foram julgados desta maneira e por isso são tratados como tal. Nesse caso em específico da Mari Ferrer, vai haver então um precedente? Não vai haver, porque eu li as alegações que o promotor fez, bem como li a sentença que o juiz proferiu, e nesses argumentos em que eles colocam, na verdade, o que eles estão dizendo é que não tem certeza de que o suposto agressor tinha consciência de que ela estava em situação de vulnerabilidade e que as provas não eram suficientes para se comprovar tal fato. Então, em razão disso, é que ele foi absolvido utilizando-se o princípio do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida não se condena, absolve-se. Então não havia, segundo o entendimento de ambos, elementos suficientes que comprovassem que ele tinha intenção de estuprá-la ou que ele, além de ter intenção, sabia de que ela estava em estado de vulnerabilidade ou de inconsciência. Portanto, esse julgamento não vai servir de precedente neste aspecto. O que se está muito questionando no momento é a forma pela qual a vítima foi tratada em audiência, que é o que nós chamamos de violência institucional. Então até para explicar para o nosso telespectador, porque é uma discussão também técnica da jurisdição na nossa nação. Nós precisamos entender o porquê houve essa violência, na maneira como o processo foi tratado. Então a senhora como promotora leu a peça. Sim. O que você achou a respeito do tratamento? Bom, eu assisti a uma parte que foi divulgada da audiência, onde a vítima começa a chorar e há um procedimento inadequado por parte do advogado, dizendo palavras vexatórias, de humilhação à vítima, e não havia naquele momento nenhuma situação de acolhimento a essa pessoa que lá estava. Então, independentemente de se estar a vítima falando verdade ou não, a forma pela qual ela foi recebida em audiência, a audiência foi conduzida,
gerou nela novamente um sentimento de humilhação. Uma audiência, ela tem que ter relacionamento cortês entre os pares, entre as partes que lá estejam, e, além disso, respeitoso, independentemente do teor do que se está ali apurando. Em sede de situação de violência contra a mulher, mais ainda precisamos ter um olhar de acolhida, de respeito para com aquela pessoa a qual estamos ali ouvindo-a. Muito bem, alguns especialistas, até alguns deles defendendo o empresário, né, o empresário André, que foi envolvido nesse caso de estupro, falaram que é um proceder comum de audiências desse âmbito, desse tipo. Mas você está afirmando aqui que não é o correto. Não é o correto, não é comum você achincalhar a pessoa que já está ali numa situação bastante fragilizada, expondo a sua vida, principalmente a mulher que está ali expondo uma questão de ordem íntima sexual. Não, em sede do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se deve, em audiência, agir dessa forma, muito menos em varas criminais que fazem apuração de crimes praticados contra a mulher, no caso que foi desse exposto nacionalmente, né? O que tem que se haver é um tratamento respeitoso. Independentemente se houve divulgação por parte dela de fotos sensuais ou não. O que se está ali apurando é a ação que esse senhor teve em relação a ela. O que se viu na audiência foi uma inversão, como se estivessem querendo culpabilizá-la pelos fatos que ocorreram. É isso. Muito bem, para você que ligou seu televisor, sua televisão agora, nós estamos aqui ao vivo com a promotora de justiça do primeiro juizado de violência doméstica, Rubian Correia Coutinho, e nós falávamos sobre esse caso da Mari Ferrer, que foi aí alguém alvo, né, na internet de muitas discussões, porque o estuprador foi absolvido. E é uma pergunta muito simples agora que eu vou fazer para a senhora como promotora. Caso comprovado um estupro, pode ser absolvido? É possível que alguém comprovado o crime tenha uma absolução? Ou, na verdade, ele foi absolvido porque comprovaram que não tinha crime? Bom, o que se tem nos autos é que realmente tem um laudo que prova o rompimento himenal. No caso, teve os exames dos vestígios deixados na calcinha da vítima, que comprova que havia coincidência de DNA do sêmen lá, que havia ficado nessas vestes da vítima. O que se questionou foi a intenção, se realmente naquele momento ali ele tinha noção da inconsciência dela e se tinha provas robustas de que ela realmente estava inconsciente. Agora, partindo para um outro fato, a vítima está no ponto de ônibus, aproxima-se alguém e aí então ocorre um estupro e aí é comprovado, não se tem, e aí prova-se que aconteceu, prova-se o autor e prova-se que ele a estuprou, aí no caso tem condenação. Não vejo por quais caminhos vai se absolver. O que se precisa em cada caso, finalizando, é olhar as circunstâncias dos fatos. Essas circunstâncias é que precisam ser analisadas detidamente para que não ocorra uma injustiça de uma condenação que não confere com a realidade, ou uma absolvição que não confere com a realidade. Sim. Então, eu vou pedir para a promotora Rubian que fique conosco, porque esse caso tem gerado muita indignação e diversas autoridades e personalidades têm se manifestado. E nós vamos ver agora a reportagem de Leandra Matos sobre o assunto. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir uma apuração preliminar para investigar a conduta do juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, na condução da audiência do caso Mariana Ferrer. Desde que o vídeo da audiência foi divulgado pelo site The Intercept Brasil, os ataques sofridos pela blogueira durante o julgamento do estupro e a conclusão do caso provocaram indignação e revolta na população. Na audiência, o advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, exibe fotos sensuais feitas por Mariana de quando ela era modelo profissional e afirma que jamais teria uma filha do nível dela. Mariana, você não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho.
Durante as acusações, Mariana chorou e implorou por respeito. Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Mas se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? A blogueira Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018 em um camarim privado durante uma festa em um beach club em Jurerê Internacional, em Florianópolis. Ela tinha 21 anos e era virgem. Exames provaram que houve conjunção carnal, ruptura do ímen de Mariana e ainda foi encontrado sêmen do empresário na calcinha dela. A vítima suspeita que tenha sido drogada e que, por isso, não sabia exatamente o que aconteceu. O promotor responsável pelo caso disse que não tinha como o empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, a intenção de estuprar, ou seja, uma espécie de estupro culposo. O juiz aceitou a argumentação e o empresário André de Camargo Aranha foi absolvido da acusação em uma sentença publicada em setembro. O caso gerou repercussão nesta terça-feira após a divulgação do vídeo. A hashtag Justiça por Mari Ferrer está sendo compartilhada nas redes sociais e diversas personalidades e times de futebol se manifestaram a respeito do ocorrido. A influenciadora digital que mora em Goiânia, Rafa Kalimann, disse que situações como essa fazem com que as mulheres tenham medo de denunciar e isso não é justo. Quantas outras mulheres precisarão ser humilhadas, estupradas, para que uma sociedade entenda que não há hipótese de não ter intenção de estupro ou não ter intenção de agressão? Autoridades goianas também comentaram o episódio. Muitos agressores, eles imaginam que o fato de uma mulher ela estar sob efeito de uma grave intoxicação por uso de álcool ou de outras substâncias, e porventura, mesmo que ela não demonstre expressamente o dissentimento de manter a relação sexual, eles entenderem que é legítimo essa conduta, que é legal, que eles poderiam manter essa relação sexual, mesmo sem que a vítima estivesse, né, em uma situação, né, um estado de fornecer esse consentimento. Independente das provas, das circunstâncias, independente de qualquer coisa, o silêncio do magistrado e do membro do Ministério Público nos deixaram estarrecidos. É lamentável. É esse o desejo de todas as mulheres no nosso país que passam por uma situação de constrangimento. É evitar passar novamente por uma situação de constrangimento. É evitar realmente que a sociedade a julgue, que os órgãos de controle a julguem novamente. No Brasil, por dia, 164 mulheres, em média, são vítimas de estupro, isso segundo dados oficiais. Mas estima-se que esse número seja 10 vezes maior. Então, nossa solidariedade à Mariana e a todas as Marianas que se encontram injustiçadas. Secretárias de Estado aqui em Goiás também se manifestaram em apoio à blogueira. Inadmissível que haja um juiz que se omite numa situação como aquela, bem como um promotor que se coloca totalmente omisso numa situação de extrema gravidade e de extrema humilhação. Sobre o caso Mariana Ferrer, eu, como mulher, como mãe, como secretária de Estado, o cargo que ocupo nesse momento, não posso me calar. É inaceitável que a sociedade brasileira, machista que ainda se revela em situações como essa, continue subjugando as mulheres e colocando-as em condição de vulnerabilidade. O que para mim é muito complicado de entender é um estupro em que a pessoa não quer causar o dano, não tem a intenção de causar o dano, não tem intenção de causar algo ruim no outro, dado que a palavra estupro, por si só, ela já violenta qualquer um que seja. Em uma rede social, o governador Ronaldo Caiado também se manifestou e disse que é inadmissível que no tempo em que estamos vivendo ainda tenhamos que lidar com absurdos como esse. Ele ainda afirmou que o responsável pelo estupro precisa ser punido pela lei. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, disse que ficou indignada pela forma como a vítima foi julgada
e não o estuprador. A vítima é tido como a culpada e não quem cometeu o crime. Então eu venho aqui colocar minha indignação. Eu espero sinceramente que essa situação mude, que ela se altere e que as mulheres não sejam julgadas pela forma que elas vestem, pelas fotos que elas tiram. Nas ruas, muitas pessoas também opinaram sobre o assunto. A falta de respeito foi gigantesca e ninguém tomou nenhuma providência, então assim, é muito triste. E eu como mulher, e eu acho que todas devem ter esse mesmo pensamento, a gente se sente lesada e agredida. A vítima, geralmente ela é desacreditada, né? E isso é algo que não pode acontecer, porque as mulheres deixam de denunciar casos sérios de estupro por não acreditar que a justiça vai fazer alguma coisa por elas. Mais uma vez, é uma forma de intimidar as mulheres. E isso é muito triste. Infelizmente, a gente vive num país extremamente machista, extremamente agressivo com as mulheres e não deixa de ser uma forma de intimidá-las. Foi embora? Muito bem, então tá aí o relato. Eu quero agradecer a promotora de justiça do primeiro juizado de violência doméstica, Rubian Corrêa Coutinho, que esteve aqui conosco comentando e está aberta a casa para nós continuarmos debatendo o tema. Obrigado, promotora. Muito obrigada pelo convite. E eu quero dizer que mulheres não se intimidem. Nós estamos num processo mesmo educacional, onde todas as instituições e seus membros precisam se capacitar em violência de gênero para ter uma acolhida a essas mulheres. Então, esse fato é interessante porque estamos levantando exatamente essa questão da violência institucionalizada. E aí, com isso, quem sabe nós vamos propiciar um ambiente mais acolhedor e menos punitivo às mulheres que lá vão clamando por justiça. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, querido. Boa noite.